nome é Elaine Hasegawa Takahashi, sou enfermeira da VitaliCare e pós-graduada em Geriatria e Gerontologia na Unifesp. Agradeço o Enkyo pela oportunidade de falar sobre prevenção de quedas em idosos, principalmente nessa época que nós estamos vivendo da pandemia, em que os idosos estão ficando mais em casa e, como sabemos, 60% das quedas ocorrem dentro de casa e 40% fora de casa, nas ruas, como por exemplo. Com o distanciamento social, os familiares e outras pessoas diminuíram as visitas e, com isso, os idosos começaram a assumir tarefas domésticas como lavar o banheiro, lavar o quintal, retirar objetos que estão no alto do armário. Acho importante conversar com os idosos para alertar sobre os riscos de quedas. Reconhecer e identificar os riscos dentro de casa pode ser o primeiro passo para evitar as quedas. Com essa pandemia, o outro agravante é que os idosos mais ativos e independentes deixaram de participar de atividades físicas, como em centros de convivência do Enkyo, CRI, SESC e igrejas. Com isso, diminuiu o condicionamento físico do idoso, com piora do equilíbrio, condição muscular e da disposição. No Brasil, 30% das pessoas idosas caem pelo menos uma vez ao ano. E depois dos 80 anos, essa porcentagem pode chegar a 50%. 20% das quedas resultam em fraturas ou lesões e escoriações. As causas mais comuns de quedas são fatores relacionados ao envelhecimento, como a fraqueza da musculatura, diminuição da visão e alteração do equilíbrio. Outros fatores de risco também são relacionados a algumas doenças, como doença de Parkinson, artrose no joelho e neuropatia diabética, que afeta os nervos, que pode ocorrer quando há diabetes. Diabetes descontrolada, pois a pessoa poderá apresentar hipoglicemia, quando os níveis de açúcar no sangue diminuem demais, e poderá apresentar tontura, confusão mental e fome. Labirintite, alterações nos pés como unha encravada, joanetes e calos, e consumo de bebidas alcoólicas. Uso de medicamentos como ansiolíticos e sedativos, que podem causar sonolência. Dicas para diminuir os riscos de quedas: manter os objetos que usam com frequência de fácil acesso, evitar trancar a porta do banheiro e do quarto para agilizar no socorro se quedas, instalar barras de apoio e, quando não tem, muito se apoiam na pia, suporte de toalhas, no vidro do box e na porta do banheiro, e tem grandes riscos de quedas. Evitar de colocar bancos ou cadeiras plásticas que são leves e não são seguras. Ou também outra sugestão seria, com o idoso que tem dificuldade de mobilidade, estar utilizando a cadeira de banho com rodinhas. Tirar tapetes ou carpetes soltos, ou utilizar tapetes antiderrapantes. Não se levantar da cama ou da cadeira repentinamente. Primeiro, respire fundo para dar tempo do sangue chegar ao cérebro, porque você ficou muito tempo deitado ou sentado. No quarto, deixar uma luminária de parede ou abajur ao lado da cabeceira. O idoso que tem incontinência urinária, o que vai muito ao banheiro, vale sugerir que ele use papagaio ou comadre ou fraldas, principalmente de noite. Evitar que o idoso ande pela casa de meia ou descalço, pois o risco é maior, principalmente se o piso estiver molhado. Na sala, organize os móveis de maneira que tenha caminho ou passagem livre. Se faz uso de bengala, verifique se a borracha da bengala precisa ser trocada por desgaste. Recomendações: tomar os medicamentos nos horários, de acordo com a orientação médica. Ter uma lista atualizada dos medicamentos prescritos pelo médico. O sol é uma fonte de vitamina D e é recomendado para a prevenção da osteoporose. 15 a 20 minutos por dia são suficientes, segundo os médicos.
Existem aparelhos de tecnologia assistida que permitem um monitoramento remoto das pessoas idosas, principalmente daqueles que moram sozinhos. Evitar ficar muito tempo deitada ou sentada, muito tempo sem se mexer, pois enrijece as articulações e diminui a circulação das pernas. Os fisioterapeutas doutora Vânia, a Cananda e o Matheus vão demonstrar alguns cuidados na parte prática. Hoje nós vamos mostrar para vocês como é feita a transferência da cadeira de rodas para a postura em pé. Nós estamos com dois figurantes, o Dr. Matheus e a doutora Cananda, que são os fisioterapeutas do setor. Então, o Matheus vai travar as cadeiras de uma forma suave, para que a cadeira não volte para trás e não tenha risco nenhum de queda. Ele vai dar a volta na barra paralela, posicionar-se em frente à paciente e posicionar os membros inferiores no chão. Então, ele segura suavemente o membro inferior direito dessa paciente, o membro inferior esquerdo, vai ajustar a cadeira de uma forma confortável, posicionou os pés com um ângulo de 90 graus de coxo femoral, travou os joelhos da paciente com o seu próprio joelho, segurou nas escápulas da paciente, a paciente se posicionou confortavelmente e ele vai auxiliá-la para ficar da posição sentada para a postura em pé. Na postura em pé, nós vamos mostrar como é feito o treino de marcha na barra paralela. Matheus segurou a cintura pélvica da Cananda, que é a nossa paciente, e eles estão treinando uma marcha em dupla. A Cananda está fazendo as fases de apoio e balanceio dos membros inferiores da marcha. As quedas, elas têm como problemas maiores as fraturas, principalmente a fratura na região de coxo femoral, que são responsáveis pelas artroplastias de quadril, incapacitantes e muitas vezes levando os idosos a óbito. Então hoje nós vamos mostrar agora como nós vamos transferir um paciente da cadeira de rodas para o tablado. Então, o Matheus vai se posicionar em frente à Cananda, que é a nossa paciente fisioterapeuta, e ele vai posicionar os membros inferiores, travou a cadeira, checou, subiu os braços da cadeira, posicionou e estabilizou a paciente, travou com seus joelhos, os joelhos e os membros inferiores da paciente, posicionou pela escápula e ele vai fazer o giro transferindo esse paciente da cadeira de rodas para o tablado. Transferindo o paciente da cadeira de rodas para a maca, nós vamos aproveitar que ele já está na postura sentado e vão ser orientados alguns exercícios de membros superiores. Aqui nós temos uma TheraBand, o Matheus posicionou a TheraBand ao redor do tronco da Cananda, na cintura escapular, e a Cananda vai trabalhar um exercício de resistência com a TheraBand para fortalecimento dos membros superiores. O Matheus auxilia e a Cananda vai realizando a flexo-extensão de punho e cotovelos e ombros a 90 graus. Aqui nós temos o Matheus entregando o anel do Pilates para a Cananda. Então a Cananda vai fazer um exercício de contração isométrica em adução e abdução utilizando o ringue Pilates ou o anel de Pilates. Segurou, posicionou, cotovelos em flexão de 90 graus, escápula bem posicionada, cotovelos em extensão. Ela vai fazer um movimento de adução de membros superiores, fazendo a contração isométrica e contando até 10. Em seguida, ela vai fazer a abdução, contando até 10 e fortalecendo todo o membro superior. Matheus
vai entregar para a cananda um par de toning balls, eles têm um peso de 1 libra e a cananda vai realizar movimentos nos membros superiores de flexão e extensão de cotovelos, mostrando a dinâmica desse movimento em cadeia cinética fechada. No setor, todos os equipamentos e instrumentos são higienizados com produto à base de peroxide em função da pandemia de coronavírus. O Matheus está higienizando as superfícies das bolas de toning balls que foram utilizadas com a paciente. Como transferir esta paciente da postura sentada para o decúbito dorsal? O Matheus posiciona suavemente os membros superiores e o tronco e realiza um giro a 90 graus, posicionando confortavelmente a cananda. O paciente está em decúbito dorsal e o Matheus vai trabalhar agora os exercícios globais de membros superiores e inferiores, principalmente um dos exercícios que é a ponte. Pode começar, Matheus. Posiciona os 2 membros inferiores em tríplice flexão, posicionou os membros superiores confortavelmente e nós vamos solicitar que haja elevação do quadril, vértebra por vértebra, e depois ela vai descendo vértebra por vértebra. O ideal seria uma repetição de 3 vezes a 10 exercícios semelhantes a esse. Agora nós vamos mostrar o exercício na posição lateral, que é realizado para fortalecer o glúteo. Então, o paciente está com membros inferiores em tríplice flexão, o membro acima vai ser posto em extensão, vai fazer uma suave extensão a 10 graus, uma abdução de 45 graus, fortalecendo a musculatura do glúteo médio e máximo. Ideal, 3 séries de 10 a 15 repetições. Então, nós vamos mostrar agora a série que foi realizada aqui, lembrando que todos esses exercícios devem ser feitos em casa. Pode começar, Matheus. A ponte. Decúbito lateral, trabalhando fortalecimento de glúteo médio e máximo. Cuidado com o quadril, para que não haja a rotação desse quadril, posicionando bem o membro inferior e realizando o movimento de forma eficiente. Vamos prevenir e viver com mais saúde. Muito obrigada.